Olá, amigo concurseiro. Eu sou o professor Rodrigues e hoje nós vamos dar início ao resumo de informática com o assunto hardware. Muito bem, então olha só, uma das coisas que a gente tem que ver primeiro é o seguinte: hardware é a parte física e software são os programas. Só que observe a palavra que se encontra em vermelho após a palavra hardware. Então, numa prova de concurso, eles cobram bastante isso. A palavra driver, ela pode aparecer com o R e sem o R. Quando a palavra driver aparecer sem o R, significa hardware, significa parte física. E quando a palavra driver aparecer com o R no final, significa programa. O programa, por sua vez, ele se subdivide de duas formas, básico e aplicativo. O software básico, exemplo, nós temos o sistema operacional. O que é um sistema operacional? É um programa responsável por fazer o computador funcionar e gerenciar todo o seu funcionamento. Exemplo, o Windows e o Linux. E o que é um software aplicativo? São programas que têm aplicações específicas. Por exemplo, o Word e o Excel. Então, o Word e o Excel são programas aplicativos. O curso de hardware, ele se divide basicamente em três etapas: entrada de dados, processamento de dados e saída de dados. Eu vou primeiro apresentar para vocês quem são os dispositivos de entrada de dados. Então vamos lá, dispositivo de entrada de dados, nós temos o mouse, teclado, touchpad, a mesa digitalizadora, o scanner, o webcam, o microfone, leitora biométrica. Então esses dispositivos, eles são dispositivos que permitem ao usuário dar entrada aos dados. Vamos ver agora quem são os dispositivos de saída de dados. O monitor de vídeo, que pode ser o CRT, que é aquele monitor antigo, grandão, o LCD, que é mais fininho, e tem os que são bastante usados hoje, que são os LED. Então, o monitor é um dispositivo de saída de dados. Nós temos ainda as impressoras, a impressora matricial, jato de tinta, laser, jato de cera e a térmica, certo? São tipos de impressoras, dispositivo de saída de dados. Nós temos ainda o data show e a caixa de som. Então, esses são alguns dos dispositivos de saída de dados. Nós temos ainda alguns dispositivos que são dispositivos de entrada e saída de dados ao mesmo tempo. Vamos a eles. O HD ou o disco rígido, que é um dispositivo de entrada e saída. Por que de entrada e saída? Porque eu posso armazenar, eu posso salvar e eu posso ler o seu conteúdo. Por isso é que ele é um dispositivo de entrada e saída. Agora, atenção, este HD, este disco rígido, ele já tem o seu substituto, que é o SSD. Observe na imagem, esse dispositivo SSD, ele é constituído por microchips. Então, quando você lê na prova SSD, é o substituto do disco rígido ou do HD. Também o dispositivo de entrada e saída de dados. Ainda falando dos dispositivos de entrada e saída, nós temos o drive de DVD e o drive de Blu-ray. Por que de entrada e saída? Porque eu posso ler e posso armazenar. Nós temos o monitor touchscreen, que é aquele monitor com uma película sensível ao toque, também dispositivo de entrada e saída. O modem, pendrive, o cartão de memória e o adaptador de rede. Então, esses dispositivos são dispositivos de entrada e saída de dados. Muito bem, vimos primeiro os dispositivos somente de entrada de dados, depois falamos dos dispositivos de saída de dados, depois falamos dos dispositivos que são de entrada e saída de dados. Agora nós vamos falar dos dispositivos de processamento de dados. Vamos começar a falar da CPU, Unidade Central de Processamento. Observe, a CPU, na verdade, ele é esse chip, ele é o dispositivo responsável por fazer os cálculos no computador, por pensar. Então, atenção na prova. Quem é que pensa, quem é que faz os cálculos? É o processador, microprocessador ou a CPU. De todos os dispositivos, ele é o mais rápido.
Ainda falando com relação aos dispositivos de processamento, além da CPU, nós temos as memórias. Vou lhe apresentar as memórias que mais caem em prova de concurso. Vamos lá. A memória RAM, também é conhecido como pente de memória. Observe aqui a imagem, lembra muito um pente. Memória RAM tem como característica principal ser volátil. O que é volátil? É aquele que ao desligar o computador, todo o seu conteúdo se perde. A memória RAM é uma memória volátil. É a memória de trabalho do usuário. Nós temos à esquerda, observe a imagem esquerda, nós temos a memória ROM. É a memória responsável por fazer o computador funcionar. Dentro dessa memória existem alguns programas responsáveis pela rotina de inicialização do computador. E esta memória, ela é não volátil. Então observe, a memória RAM é volátil. Quando eu desligo, tudo que está dentro se apaga. E a memória ROM não volátil. Ou seja, quando eu desligo o computador, seu conteúdo não se perde. Além da memória RAM e da memória ROM, nós temos a memória secundária ou auxiliar. Exemplo de memória secundária auxiliar: pendrive, o HD, cartão de memória, são memórias secundárias ou auxiliar. Nós temos as memórias localizadas dentro da impressora e do teclado, chamada de buffer. Nós temos a memória virtual. Então, veja bem, quando você está carregando um programa, seu conteúdo é armazenado dentro da memória RAM, que é a memória principal. Porém, a memória RAM, ela tem um limite. O que acontece quando você carrega um programa que exceda a capacidade da memória RAM? Quando isso acontece, o sistema operacional, ele usa parte do HD para funcionar como memória RAM. Esse processo chama-se memória virtual. Então, o que é a memória virtual? É quando parte do HD passa a funcionar como memória RAM. Dentre os dispositivos, o mais rápido, eu já falei que é o processador, microprocessador, a CPU. O microprocessador, a CPU, ela tem uma memória que fica localizado dentro dela, memória cache. Então, o que é memória cache? A memória cache é uma memória que está localizada dentro do processador para deixar o processamento mais rápido, certo? Então, essas são as memórias que mais caem em prova de concurso: memória RAM, memória ROM, memória secundária, buffer, memória virtual e a memória cache. Um outro assunto que cai muito com relação às memórias é a capacidade de ser volátil e não volátil. Então vamos à definição do que é ser volátil. Volátil significa que quando você desliga o computador, tudo que está dentro se apaga. E quem são as memórias voláteis? A memória RAM, buffer, virtual e cache. Então a memória RAM, a memória buffer, que é a memória que é localizada dentro da impressora, a memória virtual e a memória cache são memórias voláteis. Quais são as memórias não voláteis? A memória ROM e a memória secundária. Quem é memória secundária? O HD, o CD e o pendrive são memórias secundárias. São memórias não voláteis. Significa que quando eu desligo o computador, o que está dentro do pendrive se apaga? Não se apaga. Logo, a memória secundária é uma memória não volátil.